bem-vindas e bem-vindes e bem-vindos a mais um Conversas em Cena. Hoje o nosso primeiro dia, mais uma, porque a gente teve antes, né, sempre a sessão das 16 horas, com os artistas que viriam para o festival presencial. Então hoje a gente conversou com o pessoal do Ultralíricos, o Felipe Hirsch, a Daniela Thomas e o Felipe Tassara, sobre língua brasileira. E agora a gente começa, é a primeira sessão do Conversas em Cena das 18 horas, com os artistas de Porto Alegre, mesmo que não habitantes de Porto Alegre, mas os artistas de Porto Alegre que participaram dessa seleção dos espetáculos digitais virtuais proposto pelo Porto Alegre em Cena, que também integra a programação do Prêmio Braskem em Cena. Então, todas essas conversas das 18 horas são com os artistas que vão estrear esses trabalhos novos, esses pensamentos novos para os trabalhos que vocês vão ver logo mais às 19 horas na programação do festival. E hoje, para começar esse nosso trabalho, nada é à toa, não é à toa que a gente escolheu começar com esses dois artistas lindos, João Gabriel Om e João Pedro Madureira, que criaram um trabalho chamado Carcaça. E, queridos, queridas, bem-vindes ao Porto Alegre em Cena, a nossas conversas. É uma conversa muito informal para a gente bater papo e refletir, falar de teatro virtual e, enfim, trazer todas as nossas questões para esse momento pandêmico. E, antes de mais nada, então, da gente começar a falar sobre mais aprofundadamente sobre o Carcaça, especialmente o Carcaça virtual, saber como é que foi essa junção de vocês, quanto tempo vocês trabalham juntos, né? Não é um grupo formado, mas como é que começou essa parceria entre vocês dois. E eu sei que o Carcaça começa, eu assisti inclusive ele presencial, né, num trabalho de conclusão do João Gabriel, a gente vai ter que dizer que é João Gabriel, o nome completo, são os dois João. O trabalho de conclusão do curso lá do DAD, da URGS, do João Gabriel On. Então, e como é que vocês já trabalhavam antes juntos? E como é que foi essa busca ainda para o presencial, mas já que era um trabalho que começou lá, como é que era essa busca de vocês por uma linguagem estética, as questões que vocês queriam discutir, de conteúdo também? Então, falem pra gente aí. Tá. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar participando disso tudo. Estou deslumbrada ainda que isso está acontecendo. É muito, muito importante para mim estar fazendo parte do festival e na companhia do João. E aí, já começando a responder a tua pergunta, Zunho, eu e o João, a gente se conheceu em 2013. O João foi meu primeiro diretor de teatro da vida. Foi quando eu comecei a estudar teatro, foi quando eu comecei a entrar nesse mundo, a me profissionalizar. Foi quando eu estava fazendo o curso de formação de atores na Casa de Teatro. E o João foi convidado a dirigir o espetáculo de conclusão da minha primeira turma. Isso em 2013. E desde então viramos super amigas. Cá estamos. E o Carcaça começa da minha necessidade de fazer um espetáculo de conclusão de curso na graduação em teatro, no Departamento de Arte Dramática da URGS, essa universidade federal pública de muita qualidade, da qual eu faço parte. Finalmente estou conseguindo encerrar o curso. E o Carcaça acabou virando essa manifestação de alguns desejos antigos que eu tinha, de algumas coisas que eu precisava experimentar em cena e também dessa necessidade dessa formalidade, né? Eu precisava fazer uma coisa e eu cheguei nesse momento da graduação onde eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa meio que só minha, assim. Eu precisava estar meio que sozinho, mas não estando sozinha, né? Mas eu precisava que fosse um solo, porque as necessidades que eu estava me dando conta que eu tinha de expressar cenicamente, artisticamente, coisas da minha vida, que eu precisei dar vazão em cena,
eu não conseguia dividir. Elas eram muito minhas, eu não conseguia dividir em cena com mais ninguém, eu acho. Foi um pouco egoísta, assim, mas eu só consegui ver aquilo acontecendo pelo meu corpo, operando. O que são essas coisas? Essa grande discussão sobre masculinidades e sobre identidades. Eu entendi que tinha muitas coisas acontecendo na minha vida e percebi que todas as coisas que eu tinha feito e me envolvido artisticamente, desde que eu comecei a estudar e a trabalhar com teatro e com performance, com dança, de alguma forma ou outra eu tinha achado uma brecha, ou o meu corpo tinha achado uma brecha de introduzir essa temática lá. Desde as primeiras cenas, das primeiras performances, quando eu chego agora no final da graduação, eu olho para trás e vejo que tinha uma pesquisa toda rolando e acontecendo que eu nunca tinha entendido que estava acontecendo. Talvez por nem entender o que era uma pesquisa ainda. E eu acho que isso foi uma das coisas que a experiência da graduação dentro da universidade me trouxe. Esse entendimento de pesquisa e essa instrumentalização de uma pesquisa artística e de como isso opera nessas fronteiras meio borradas, essa coisa que a gente sempre fala da arte e vida, essas coisas que se misturam, se atravessam. E eu entendo agora, com essa conclusão da graduação, que isso estava acontecendo. E eu fui tecendo essa trajetória de alguma forma. E eu entendo que o Carcaça, ele meio que conclui uma etapa. Formalmente, por eu estar encerrando a graduação, mas toda uma etapa, assim, de estar discutindo, que é o grande mote do Carcaça, né? O que é ser homem? Essas expressões de masculinidades que foram pautando a minha vida em diversos momentos. Quando eu fui um cara hétero, fui por alguns pequenos anos da minha vida, assim, no começo da adolescência. Daí saí do armário, daí eu batalhei pela minha identidade de ser um homem gay. E depois eu batalhei mais ainda pela minha possibilidade de me afirmar, de ser uma bicha afeminada. Que aí eu acho que tem um gap, tem um pequeno abismo, uma distância entre ser um homem gay e ser uma bicha afeminada. E aí o Carcaça, quando eu começo a... E aí eu chamei o João para dirigir, porque acho que era um desejo nosso, já antigo, de voltar a trabalhar juntos. A gente trabalhou juntos em 2013, nessa montagem que a gente fez. E continuamos sendo amigos, mas a gente nunca mais trabalhou juntos. E aí quando eu chego nessa possibilidade de, no final da graduação, de escolher tudo o que eu ia fazer, essa possibilidade de autonomia que para mim foi tão nova num processo de criação também, essa autonomia do artista que não está sob a hierarquia de uma direção, de uma montagem, de uma turma, de um elenco, de um texto. Eu fui o responsável por tudo, assim, de escolher e arquitetar essa experiência que se tornou o Carcaça. Então, quando a gente chega nesse momento, eu queria muito que fosse uma pessoa muito próxima, com quem eu tivesse um diálogo bom e que a gente se entendesse. Essa pessoa é o João, a gente se comunica muito bem há muitos anos. E, e o Carcaça abriu muitas gavetas de coisas mais profundas aí que eu achei no momento que eu já tinha degaçado tudo, e aí eu descobri que não. E aí o Carcaça abriu outras porteiras da minha vida de percepção para eu poder chegar nesse momento agora de dizer que eu sou uma pessoa não binária, que eu atravessei toda uma jornada de identidades e expressões, autoidentificações, para entender que agora eu estou em outro lugar, assim, eu não sei. E aí eu acho que o Carcaça é um acompanhamento dessa jornada, assim. Acho que o Carcaça acaba sendo mais uma ferramenta para tu também te fazer as perguntas que a gente faz com a peça para as pessoas, né? E elaborar sobre isso que a gente está querendo entender, que é a identidade, que é que lugar a gente ocupa no mundo, né? De que maneira a gente se expressa e como que as pessoas... Entender também como que as pessoas nos veem. Isso é... Quando eu falei antes do início, ali na apresentação, que não era à toa que a gente... Era nos trabalhos que a gente tinha escolhido para começar o festival, pelo menos essa
a sessão dos trabalhos daqui da cidade, porque o festival, claro, são assuntos super abrangentes, mas uma das questões que envolvem esse corpo futuro, né, que é o assunto do festival, é o que a gente tem buscado falar através de diversas vertentes, diversos mecanismos e conhecimentos. Uma das questões que interessam muito, que acho que é muito ligado a essa questão desse corpo futuro, tem a ver, obviamente, com essas subdivisões e essas identidades de gênero e essas subdivisões de gênero e o que é isso, né? Então, quando tu fala desse atravessamento da tua vida de uma transição também, que passou pelo ser um homem hétero até hoje, como tu te identifica, e todas as influências que isso teve no teu corpo e as influências que isso da própria sociedade sobre o teu corpo e do teu entendimento mesmo, da tua cabeça, até a formação disso, trazer isso pro trabalho, pro espetáculo, tinha muito a ver com tudo isso que a gente vem querendo falar, né? E acho que, para além da discussão em si, no trabalho presencial, pelo menos, tu conseguia te expor muito ali, né? O corpo em si. E também no ano passado, já quando a gente começou a trazer mais forte essas questões do corpo pro festival, na curadoria do festival, era também uma forma, claro, era para transcender a questão de um corpo sexualizado, mas e falar de corpos do modo geral, de corpos da natureza de um modo geral, incluindo o humano, mas para também de alguma forma revelar esse corpo, né, e falar sobre essas identidades, sobre a diversidade gigantesca que existe na formação disso que a gente chama dessa humanidade mesmo, né, de modo geral. Então, eu acho corajoso e, ao mesmo tempo, instigante a maneira como vocês trazem a questão do teu corpo, e aí eu entendo também a questão de ser um solo. Não sei se é egoísmo ou não, mas também acho que não vem ao caso. É muito mais se é uma questão de identidade, se tu vai discutir isso a partir de ti, a partir do teu particular, para tentar alcançar um geral ou uma identificação com quem quer que seja. Eu acho que tá certo nesse sentido, assim. E tem tido muitos trabalhos, né, que tem feito essa busca do seu universo particular para pensar e refletir sobre quantas outras pessoas também têm uma identificação com isso, né? Ou mesmo que não tenham uma identificação exata com aquilo, que consigam talvez se aproximar um pouco desse universo e a partir daí criar um conhecimento, uma empatia e tudo mais. Então, como é que foi colocar esse espetáculo ainda presencial? Quer dizer, por enquanto só tem o presencial foi para o mundo. Como é que foi essa relação dessa busca com o público quando vocês apresentam? Então, para os professores, já que era um trabalho de conclusão de curso, e para o público pagante, como é que foi essa relação? Como é que foi a tua exposição? Quando estreou no ano passado, né? Quando tu estreou, tu já tinha essa identidade de um artista não binário, de uma pessoa não binária? Não, eu acho que também aconteceu num momento que eu acho que eu já voltei um estado de confusão, assim, eu tava me sentindo quase adolescente de novo, assim, antes de sair do armário, com muito menos drama dessa vez. E aí, sim, a gente estreou ano passado, e daí eu só quero contextualizar que a gente estreou, enfim, a gente dentro da universidade, numa mostra que se chama Mostra Dade, que é uma mostra de todas as pessoas que estão apresentando os seus estágios. O Carcaça era o meu estágio, é isso como a gente chama dentro da universidade, quando a pessoa está chegando no final da graduação e precisa elaborar esse projeto, uma montagem, seja como for, e apresentar, e aí apresenta dentro da Mostra Dade, que é uma mostra gratuita, que acontece nos âmbitos da universidade, ou em algum lugar que a pessoa desejar fazer, mas o acesso é gratuito, e esse trabalho foi na graduação orientado pela professora doutora Cláudia Sachs, que é uma grande parceira e amiga nossa, e a gente teve o grande privilégio e a possibilidade de
residir e apresentar, estrear esse trabalho no meu lugar, que é um espaço de arte independente gerido pelo Chico Machado, que é um artista incrível da cidade e também professor do departamento. Ele nos acolheu de uma forma muito bonita, me deu a chave do espaço para eu poder ter todo o tempo disponível, e só assim o Carcaça pôde nascer, por questões de condições muito precárias às quais o nosso departamento é submetido. E, enfim, é uma grande espiral de precariedade, né? Que começa no âmbito nacional e vai chegando cada vez em espaços micro, daí do Estado, em questões de políticas públicas em relação ao fazer das artes e ao teatro e à universidade. Então, ao Estado e à cidade, a própria universidade, o Instituto de Artes, o departamento de teatro, com as suas várias questões, que mesmo assim é um lugar incrível que possibilita que tantas pessoas possam lá estar trabalhando, estudando e tendo acesso. E aí, com as políticas de ações afirmativas, que várias outras pessoas de outras realidades puderam adentrar a universidade e mudar essa realidade de dentro, e, portanto, mudar a minha realidade também, ou entrar em contato com isso. Pensando que também entrando na universidade, que eu finalmente me dou conta dos privilégios nos quais eu estou inserido e tenho essa possibilidade de viver. E isso tudo atravessa a minha experiência e isso tudo ecoa no Carcaça. Porque daí eu era uma bicha afeminada, mas daí eu olho para outras pessoas que começam a entrar na universidade, pessoas de outras realidades com as quais eu não tinha contato, e vejo, meu Deus, ela também é uma bicha afeminada, mas tem um abismo imenso entre nós. Então tem outras muitas coisas que nos atravessam. E o Carcaça fala muito sobre isso, sobre todas essas estruturas que nos constituem e que talvez estruturem a nossa identidade, mas que elas não nos pertencem de fato. Tem essa frase do Preciado, que abre o texto Junk na introdução, que é um estudo muito importante para mim e para o Carcaça, onde ele diz: não me interessam os meus sentimentos, eles são meus, de mais ninguém, eu sinto eles. Me interessa aqui falar sobre tudo que me atravessa e que não é meu. Sobre essas estruturas que são condicionantes ou pautam várias das nossas experiências, das nossas percepções, das nossas relações, mas que não necessariamente elas são nossas desde o começo. E daí a gente fala dos machismos, racismos, de todas as estruturas um pouco maiores, disciplinadoras, que vão nos coagindo a diversas coisas e às vezes a gente nem percebe, às vezes, essas coisas que operam de um jeito meio invisível, assim. E, enfim, só precisava dessa contextualização, daí a gente estreia o Carcaça com eu pensando e sentindo todas essas coisas lá no lugar. E por mais que seja muito sobre a minha vida, não é um trabalho autobiográfico. É exatamente nesse clima, passar por toda a minha experiência, mas tentando olhar para ela a um nível estrutural. A gente utiliza muito de linguagem simbólica, de metáfora, mas é muito nessa estrutura na qual eu estou inserido, não tipo a minha estrutura pessoal, assim, não é sobre a minha vida. É sobre essas coisas que eu acho que elas estão dadas e aí a gente está circulando por elas. E daí eu acho que a gente tentou perseguir esse lugar assim para poder realmente conversar com as pessoas. A gente sempre quis que o Carcaça fosse uma conversa, que fosse uma troca de experiências. Por mais que no modo presencial era muito eu falando várias coisas, as pessoas assistindo, mas era muito num tom bem vivo, assim. Eu não queria me esconder atrás de personagens, eu não queria criar um outro universo fictício e as pessoas se transportassem para outro lugar. Eu estava ali no mesmo espaço que as pessoas, era eu, um tapete, e um cenário, uma coisa linda, que o Maílson Fantinel, que é o nosso cenografista, um outro artista incrível, que colaborou com a gente. Era só isso, era eu e um tapete, o cenário e as pessoas. E também a proposta do projeto sempre foi que a gente fizesse essa apresentação e tivesse um ciclo de debates imediatamente depois da apresentação com outras pessoas de outras áreas do conhecimento que também estivessem pesquisando e discutindo masculinidades, expressões de gênero, violência e esses outros temas que
circundam a própria ideia de gênero. Porque eu sempre que isso fosse um encontro que as pessoas pudessem se olhar, conversar e produzir conhecimento, e trocar realidades e se entender. Porque eu acho que é só aqui, nesse momento de troca, que a gente pode possibilitar alguma mudança. Bagunçar essas linhas de força, redistribuir essa violência que está intrínseca à temática do gênero. Coisas que estão muito bem direcionadas já faz muito tempo. Eu acho que é só na comunhão desse diálogo que a gente pode... Acho que é uma questão de linguagem, muito. Tenho acreditado cada vez mais nisso. Que é uma questão de linguagem. E é praticando a linguagem que a gente talvez possa achar essas brechas e dissecar a linguagem e mudar a linguagem. Para que redistribuir essa violência, redistribuir essas linhas de força. Não sei se eu respondi alguma coisa. Não, acho que não importa também se respondeu, se não respondeu, nem eu sei o que eu perguntei, mas é importante a gente conversar. Acho que são assuntos que trazem o trabalho que as pessoas vão ver logo mais, e eu trabalho com o João, né, o trabalho de vocês, o trabalho que vocês construírem, um trabalho que segue, mesmo em pandemia, de um outro jeito, mas ele segue. Eu acho que imagino que essas questões todas que tu traz, elas vão continuar sendo discutidas, e não sei de que maneira vocês vão buscar esse diálogo com o público e ter essa troca que tu comenta, de ser esse espaço mais não ficcional, não, né, teatrão, de criar esse distanciamento entre ti, performer, e o público, e poder talvez ter uma forma mais direta e aconchegante ou clara de contato, né, com as pessoas, que as pessoas não se sintam tão distantes de ti como performer, para poder intervir, e conversar e refletir, né? Mas eu me lembro que durante o espetáculo tu falava alguma coisa, não sei se é exatamente isso, mas é algo como se tu tivesse fracassado a esse projeto de ser homem, né? Ao projeto do homem. E tem isso, e tem isso que tu trouxe agora também, dessa questão de ser só tu, acho que uma luz comum, né? Ou aquela instalação daquele cenário com umas meias, pareciam pedaços de corpos, isso, né, do que eu entendi daquilo, eu como público. E o teu corpo, e claro, sim, era muito o corpo do performer em cena, então era tu performando em cena e a gente no lugar de público ali, e perfeito. Mas tinha essa proximidade, eu assisti lá no lugar, no espaço do Chico Machado, né? E queria que vocês falassem nisso, o João Madureira, talvez, eu não sei também como é que foi essa construção de vocês, também por essas escolhas, de que maneira vocês se aproximam do público, a escolha de fazer lá no lugar, chama-se lugar, né? E com essa instalação, com esse desvendar esse corpo, quer dizer, todas aquelas escolhas também estéticas de vocês ali, e que eu acho que é uma questão, acho não, tenho certeza, a partir disso que tu fala também, são questões muito importantes da gente discutir. Então, o que é esse projeto? Vocês investigaram, claro, investigamos ao longo da vida, né? Por ser um corpo diferente de um padrão ou de uma normatividade, o que é esse projeto de homem? Eu fico assistindo o João falar e aprendendo, né? A gente tem um gap de 9 anos. Eu sou 9 anos mais velho que ela. Então, eu sinto que a nossa relação começa comigo sendo o professor e ele sendo o aluno, mas o que eu sinto é que nesse momento a gente está invertendo um pouco esses papéis, porque eu me sinto um pouco aluno, sabe? É uma relação em que, apesar de, sim, não é um trabalho biográfico, não tem o fim de expor a vida de alguém, mas a gente parte da experiência dessa pessoa. E assim como eu acho que o público, que a finalidade desse trabalho acaba sendo a gente
também tomar conhecimento de outras formas de existir no mundo, a partir da experiência de alguém, a nossa troca nesse processo se dá muito nessa base também, eu acho. Eu acho que esse gap geracional que tem entre nós acaba que é o responsável por inverter essas posições de algum modo. Então, eu acho que a minha função é de tentar de lançar mão de ferramentas e transformar, ajudar a organizar essas ideias, né, e colocar elas como algo que facilita essa comunicação e potencializa esses elementos todos que sim partem de um lugar muito pessoal da João. Não me lembro mais qual foi a pergunta, mas... As escolhas de vocês para seguir o que por que ou se tem um porquê, não precisa ser exatamente claro, né? Mas o que foi levando, né? Como é que foi a construção daquilo que a gente viu, né? Imageticamente. Eu acho que a gente sempre tenta pensar em síntese, né? Em eleger símbolos que sintetizem de algum modo um universo muito maior. Eu acho que quando tu fala que partes de corpos, né, aquelas espumas, aqueles enchimentos, aquele cenário que vocês vão ver no espetáculo, eu acho que eles falam um pouco sobre essas coisas que estão dentro da gente e que se materializam, e aí a gente escolhe aquela forma para dar para essas, sei lá, a gente conversa muito sobre isso, assim, qual é a leitura que se tem daquilo, né? Porque dá para ver como um câncer, como um tumor, como algo que brota da pele e que também é algo que cola na pele, que vem de fora. Então, eu acho que para mim, tanto pode ser a manifestação do que tem dentro desse corpo e que é quase um corpo estranho que foi enfiado ali dentro ao longo dos anos, ao longo da trajetória daquela pessoa, até também todas as coisas que estão fora e que agora batem naquele corpo mas não conseguem entrar. Eu acho que tem essa relação dúbia, né? De algo que está dentro porque foi implantado lá dentro, enfiado lá dentro, mas também algo que não consegue entrar e que por isso fica na superfície, mas deforma, mas marca aquele corpo. Lá no lugar a gente também tinha era um espaço branco, né, uma sala branca, mas que tinha algumas marcas de outras coisas que aconteciam lá dentro, né, que já tinham acontecido outros trabalhos. Então, aquelas marcas nas paredes, e aí tem um pátio lá no fundo que a gente até usou depois para criar alguns vídeos que a gente ia transformar em teaser e tal, para usar na divulgação. E aí tem uns mofos na parede. E eu acho que isso conversa também, né? A gente falou várias vezes durante o processo sobre o mofo como algo que às vezes está nos lugares mais escuros, mais escondidos, sei lá, atrás de um armário, embaixo da cama, está sendo ocultado, ele se esconde para se formar, mas chega um momento em que ele toma o espaço, né? E eu acho que esse mofo, junto com essas peças do nosso cenário, que são uma extensão do figurino também, representam esse incômodo que vai se instaurando e que muitas vezes na nossa experiência a gente não identifica, a gente demora para identificar, mas de repente ele ganha uma proporção brutal, né, avassaladora e incontrolável.
Eu acho que a gente está falando sobre esse tipo de incômodo que, desde que a gente nasce, a gente vai sentindo, mas não vai percebendo, e lá pelas tantas vira um elefante branco no meio da sala, né? É algo Exato. que não é mais possível contornar ou fingir que não está ali. Uma coisa que a gente precisa falar sobre, e eu acho que é exatamente, acho que essa é a grande questão do Carcaça, assim, é uma questão urgente que precisa falar sobre, é uma coisa que está adoecendo o espaço, é uma grande ferida no espaço, na imagem, na linguagem, que está um câncer, né, nessa imagem, um grande tumor que está ali crescendo, ocupando esse lugar. E por que que a gente não está falando sobre isso? Por que que a gente não tá demorando tanto para ir no cerne dessas questões? Por que que a gente só agora está conseguindo olhar com um pouco mais de precisão e de crítica para essa norma de gênero, para essa masculinidade super hegemônica e normativa dessa formação desses homens, a sociedade como essa grande fábrica de homens embrutecidos, homens que matam, homens que morrem de jeitos, essa grande discussão sobre o patriarcado e sobre o machismo, por que que demorou tanto tempo para isso conseguir essa discussão tomar um pouco mais de espaço e ser mais dividida, um pouco mais pública? Não que ela nunca existiu, não que a dissidência nunca existiu e que esses outros corpos nunca existiram, sempre existiram. Acho que é um pouco sobre isso também, né? É lançar um pouco, na minha experiência e na do João, olhar um pouco para essas coisas que sempre existiram, que foram invisibilizadas. Em algum momento, em algum lugar do texto, eu lembro que tem essa pergunta: será que eu estou invisível? Ou tipo, ou eu tô ficando cega, ou eu que não tô enxergando direito. Quem é que tá aparecendo demais? Sabe, tem alguém que tá aparecendo demais há muito tempo. E tem outras coisas que sempre aconteceram, foram apagadas por vários recursos da história, da política, mas elas sempre estiveram lá, crescendo também. Acho que o Mofo é essa analogia, tanto da dissidência, dessa coisa que sempre esteve lá e está crescendo de algum lugar, partindo pelas brechas da estrutura, habitando alguns lugares escuros e úmidos, quanto desse vírus que captura os corpos e as experiências assim da norma de que é isso, essas coisas que a gente não, como o João falou, que a gente não se dá conta e não vai olhando, vai fingindo que não está ali, e quando vê, tem esse tumor do tamanho de um homem adulto atrás do meu armário, e agora eu tenho que lidar com ele. Mas tu sabe que eu sinto que, além de ser sobre pessoas como tu, ou sobre mim, o Fernando, que tem experiências diferentes já da norma, cada um na sua medida, eu acho que, mesmo para aqueles que estão encaixados dentro da norma, né, que se sentem, de alguma forma, contemplados pela estrutura, né, ocupando esse lugar, porque sendo homem, ocupando esse lugar de poder, de hegemonia na pirâmide social, né? Eu acho que o mofo também é algo que está atrás do armário deles e que essas pessoas, eu acho que esse trabalho também dá a oportunidade das pessoas se reverem e entenderem que talvez elas não esteja tão bom mesmo para elas, né? Mesmo para esses homens que usufruem melhor do seu privilégio de ser homem e conseguem performar a masculinidade esperada na sociedade. É como se eles também parassem para questionar se aquilo lhes serve de fato e não os violenta. Porque o que eu sinto é que essa violência criada dentro dessa estrutura, ela é nociva para todos, inclusive para quem está no topo da pirâmide. Sem dúvida. Tem uma... Eu ia falar um pouco disso que tu estava falando, assim, fazer essa reflexão sobre esse sentido também. Acho que muitas vezes que as pessoas... O corpo, né, assim como tu fala de nós três, né, tu aponta para nós três com, obviamente, experiências diferentes, porque
enfim, porque não tem como não ser, né? São pessoas diferentes em núcleos culturais diferentes, mesmo que próximos em termos de cidade, região, família, mas assim, são famílias diferentes, são pessoas diferentes. Então é lógico que a experiência de cada um vai ser diferente, inclusive como também deveria ser, e é, de alguma forma, para as pessoas que se encaixam muito mais nesse padrão, né, do normativo, mas que provavelmente entraram nesse fluxo desse status quo de uma maneira sem contestar muito, sem olhar para si, sem olhar para a sua subjetividade, né? Entendendo quase como um corpo-máquina, no sentido de que é um corpo que tem que seguir essas regras. Então ele tem que se comportar desse jeito, ele tem que se vestir desse jeito, ele tem que trabalhar desse jeito, estudar desse jeito. As coisas são construídas já com uma cartilha dentro dessa normatividade, não só de gênero, mas uma normatividade social, da postura perante a família, perante amigos, perante uma sociedade, trabalho, como é que tu vai gerar frutos disso, ser pai, ser mãe está dentro disso, né? Quantas pessoas geram outros seres sem nem sequer questionar se de fato querem aquilo para si, para o seu corpo, que mundo vão deixar para a pessoa que está ali, né? Eu vejo uma discussão perfeita para esse momento, que obviamente coloca as pessoas em xeque, porque vê as pessoas engravidando e tendo filhos no meio de uma pandemia, assim, tipo, será que as pessoas param para pensar que mundo essas crianças vão ter no futuro? No futuro que é hoje, no futuro presente, né? Então, e que tudo bem, não quero julgar, não tenham filhos, não é isso, não estou dando regras para ninguém, mas estou falando de uma reflexão mesmo, da gente olhar para a gente, e eu acho que o trabalho faz isso, a arte de um modo geral faz isso, né? É nos colocar diante de uma subjetividade. Então, acho que sim, a partir de um universo pessoal, a gente começar a descobrir que mesmo que seja de um universo pessoal, conseguir, claro, dramaturgicamente, levar isso, mostrar para o público toda uma subjetividade de um corpo humano, do reflexo, que é criticando, obviamente, esse projeto de ser homem, mas e se expondo e falando do seu próprio corpo, que é um corpo humano para além das questões de gênero ou das questões de sexualidade ou afetividade, né? Então, primeiro é um corpo, né? O João trazia muito, não sei como é que a gente pode entrar, já começar a entrar nesse novo universo virtual, assim, mas eu me lembro que tinha muito o foco na bunda e no cu, né? Então tinha e que são partes do corpo que está em todo o corpo humano, há aquilo ali, mais do que no corpo humano, no corpo dos animais, quer dizer, isso é uma referência que a gente olha para aquilo. Não sei se vocês vão falar, mas no projeto tinha no projeto já do trabalho virtual, não sei se isso se mantém também ou não, mas tinha inclusive a exploração da parte interna do corpo, né? Parte que a gente não vê muitas vezes. E aquilo foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque quando a gente começa a revelar, a desconstruir, a desmontar esse corpo que tem um adesivo, enfim, quase como se tivesse, né, um crachá do que é homem, do que é mulher, do que é homem hétero, até para as questões de gênero, muitas vezes a gente também cresce com isso, né? Então no momento tu decidiu que tu és um homem gay, então agora tu é um homem gay, né? Como se para isso também para isso tivesse uma regra, né? Tu decidiu que agora tu é bicha, então agora tu vai ter que te comportar como uma bicha, como se a pessoa não pudesse também ser um universo inteiro, né? E essa eu acho que a gente poder trazer essas questões todas e falar aqui, como a gente está falando, depois através do trabalho, eu acho lindo, assim. Então, enfim, estou aqui divagando, nem sei o que eu vou perguntar, mas eu quero saber disso, como é que foi, então, a experiência, né? Imagino que vocês tinham planos, né? Na verdade, eu sei que vocês tinham planos, porque o Joãozinho ia fazer uma temporada do Carcaça presencial na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura. Para quem não é daqui, a Sala Álvaro Moreira é uma sala linda,
multiuso que fica dentro do Centro Municipal de Cultura, um espaço cultural da Prefeitura de Porto Alegre. E foi uma das zilhões de projetos que foram cancelados pela pandemia. E como é que foi, está sendo, enfim, como é que primeiro como é que foi o baque da pandemia e assim, tipo, o que a gente vai fazer da vida? Falo por mim, né? Eu demorei 2 meses e meio, mais ou menos, para dizer, tipo, não, eu vou fazer esse festival de qualquer jeito, não vai ser presencial, e aí começar a pensar em algo virtual e que possibilidades isso tem. A ideia de, tipo assim, vou fazer o festival do jeito que der. Então, como é que foi para vocês esse processo de acompanhar o que começou a surgir em termos de virtualidades para o teatro, para a dramaturgia, e até que vocês começarem a então pensar nesse trabalho virtualmente, como é que está sendo construir ele de fato? Eu não me lembro se já tinha começado a pandemia, mas a gente teve uma conversa no início do ano sobre transformar o Carcaça em filme, porque a gente queria chegar em outros lugares e achava que fazia sentido. Eu moro em São Paulo, o João mora em Porto Alegre. A gente fez todo o processo do espetáculo que foi apresentado lá no lugar à distância, e então de alguma forma a gente já estava se preparando sem saber para esse momento, né? E a gente queria transformar o espetáculo num filme por sentir que também era uma experiência muito visual, assim, e já tinha o desejo, então, de explorar essas outras linguagens. E aí eu acho que, com a pandemia, eu, no início, estava extremamente relutante em relação a fazer teatro em vídeo. E ainda não sei o que sinto em relação a isso, assim, né? Não é teatro em vídeo, é teatro pela internet, dentro dessa coisa. Quando surgiu a pandemia, eu fui vendo que vários trabalhos estavam sendo feitos dessa forma. Eu não sei, para mim isso é uma grande incógnita. Inclusive, esse vai ser um teste, né? A gente está aí criando uma porção de coisas e transformando o espetáculo nessa performance ao vivo com elementos gravados, mas a gente não sabe direito como que isso vai bater nas pessoas, então acaba funcionando como um teste. Mas eu acho que, mesmo lamentando a perda de estar comungando dentro do mesmo espaço e a troca, podendo ouvir a respiração do público e o público podendo ouvir a respiração do ator, enfim, tantas coisas que a gente sabe que a gente não vai conseguir reproduzir aqui, eu acho que tem muitos ganhos, e é isso que a gente tem descoberto, né? Como aproveitar o fato da gente poder se aproximar dessa forma da câmera e estar ampliado na tela do espectador, né? Isso é algo que eu acho muito interessante. A gente pode ter close, que no teatro a gente não tem. Não sei, acho que a gente ainda tem muito a aprender e descobrir sobre isso que eu acho que vem para ficar, na verdade, né? Não me parece que, mesmo que a gente possa voltar a usar os teatros, essa nova linguagem que está se formando vai acabar. Porque a gente pode se comunicar com pessoas em todas as partes do mundo, que também é uma coisa que a gente não podia, né? Então, não sei, vamos ver. Eu também, para mim é uma grande incógnita, assim. Ainda não sei como me sentir, apesar de estar muito feliz que isso está acontecendo dessa forma, a gente está podendo desenvolver o nosso trabalho por outras vias e alcançar outros lugares. Eu vivi um grande luto, muito imenso e muito intenso durante vários meses,
de estar no meu apartamento, morando com algumas outras pessoas e meio incrédulo que a gente estava vivendo essa situação de todos os meus planos de vida irem para água abaixo, não só os de agora, mas de projeto de vida que eu tinha, de coisas que eu queria fazer, que eu acho que quando, sei lá, a pandemia acabar, se acabar, eu não vou ter mais idade para algumas coisas que dependiam de idade, escolas de dança que eu queria estudar, coisas que eu queria praticar, e acho que vai ter um tempo diferente, assim. Fora, enfim, o grande luto por todo esse clima de morte e desmantelamento de todo um país, assim, de um, enfim, um projeto de precarização, assim, de todo um país, né, por vias de governo. E daí, por muitos meses, para mim foi completamente impossível pensar em teatro. Mas não tem como pensar em teatro agora, se não faz mais sentido nenhum a minha profissão existir, quase. Demorou, é recente a minha disposição de estar olhando para tudo que eu tenho de vida, de pesquisa, de trabalho, poder estar fazendo outras alianças de novo para enfrentar e a gente se esquivar juntos por essas novas manifestações de precariedade, assim, que nos afligem. Pensando que temos todos os privilégios, né, que a gente pode estar em casa, não precisando sair de casa para trabalhar, estamos seguros aqui, a gente tem uma certa estabilidade. Então, com tudo isso em mente, que é muita coisa, dentro de casa, fora de casa, dentro de nós, dentro de casa, fora de casa, aí tem esse respingo de felicidade, de alívio, assim, que é uma possibilidade como essa, da gente estar aqui no Porto Alegre em Cena, fazendo isso, pesquisando, e também acho que é um tipo de linguagem que veio para ficar, assim, que a gente vai tentar, daqui para frente, se inserir nisso, né, e botar nosso trabalho para rolar no mundo. Mas não esquecendo que tem essa grande tensão ao nosso redor, né? Muito desestabilizadora. Não consigo parar de pensar nisso, assim. Então, acho que a gente está nesse cenário. Sem dúvida. Eu tenho buscado, acho que eu estava falando antes, né? Não sei se já estava no ar ou se a gente estava em off ainda, mas eu tenho olhado para essas também. Fiquei, como eu falei já há pouco, né? Esse tempo inerte ali, mas se isso de inerte, porque esperando que isso fosse passar, que as contaminações fossem diminuir, isso fosse passar e que se ela fosse achar alguma vacina, qualquer coisa que valha para que a gente pudesse voltar a se encontrar e a se aglomerar. Mas quando a gente percebe que isso não tem nenhuma perspectiva, ainda não tem nenhuma perspectiva, mesmo que falem sobre possíveis vacinas, sei lá, em janeiro, março, junho do ano que vem, que sei eu, que vacina é essa, que efeito vai ter isso de fato, que outras pandemias vão vir, fala em mutações também, sabe? Então, de alguma forma não desistir, quer dizer, não ficar totalmente estagnado e paralisado por essas possibilidades horríveis, que são de fato horríveis, mas isso também é um reflexo do que esse projeto de homem construiu. Isso tudo são reflexos do que a gente está vivendo. As catástrofes climáticas, a era das pandemias, isso tudo faz parte desse projeto, né? Quer dizer, os indígenas já avisaram que isso ia acontecer há muitos antes, depois os cientistas, e a gente segue produzindo. O patriarcado branco segue trabalhando efetivamente, especialmente nesse momento, nesse governo, né? É a cara desse projeto, né? De um projeto velho. Então, quando vocês falam de assim, tipo, gente, chega, né? Como é que a gente não vai falar sobre até quando? Quando é que a gente vai poder falar abertamente sobre isso e tratar as coisas, tratar disso com mais naturalidade, as questões de gênero, as coisas que envolvem o carcaça? Mas, então, para não ficar, para continuar fazendo como a gente também sempre, a gente, artistas, gays, mulheres, enfim, todos assim, os próprios indígenas, principalmente, talvez, acho que os indígenas e os descendentes africanos, que
quem de fato construiu, né, fez exploradamente, fizeram que essas coisas botar em prática, né, esse projeto branco, que vem resistindo a isso há 500 anos, há mais de 500 anos, e como é que a gente vai agora resistir a isso, enquanto estivermos aqui. Então, fazer o festival e descobrir, e aí focar a atenção nas coisas boas. Então, isso que o Madureira traz de descobertas. Cara, eu fui descobrindo coisas incríveis nesse universo da internet, do fazer arte, né? Não vou nem falar em teatro, mas é arte porque envolve criação, envolve manifestação, envolve comunicação. Quer dizer, a gente está aqui agora trocando ideias, a gente está conectado presencialmente, mesmo que só pelo intelecto, só pela telepatia, mas a gente está presente aqui, cada um nas suas casas, trocando, criando, vocês dois juntos, cada um em São Paulo, outro em Porto Alegre, podendo estar criando juntos, tendo ideias e botando essas ideias em práticas, descobrindo as técnicas, outras maneiras de explorar isso e descobrindo novas possibilidades, né? Um exemplo singelo para mim foi o dia do lançamento da programação, que foi quando de fato a gente tinha sempre o dia de festa, que a gente coloca o festival na rua para a imprensa, para os artistas, colaboradores e tudo mais. Pela primeira vez também era muito esquisito, assim, tipo, cara, tô em casa, sozinho, que deprê, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando eu abro aquela tela e começa a pipocar milhares de pessoas que naquele exato instante estão nas suas casas, inclusive pessoas de fora do país, de fora da cidade, que jamais estiveram nesse dia aqui pra gente, que trabalha o ano inteiro pro festival, é um dia super importante, né? Dia de botar o festival na rua, ter esses amigos, esses colaboradores ali presentes, cara, são novas alegrias, e eu tô tentando focar nessas novas alegrias, nessas novas possibilidades, assim, desse universo, né? Não dá para comparar com o que a gente tinha, porque era outra coisa, mas se a gente põe aquilo no freezer e tomara que a gente possa voltar àquele lugar, eu também boto muita fé que a gente volte a se encontrar e que esse espaço aqui vai continuar, né? Que a gente volte a se aglomerar presencialmente, mas que esse universo aqui tá aí, tá posto, e a gente está descobrindo, e no mínimo a gente vai levar uma série dessas coisas aqui, né? Mesmo que eu possa voltar a fazer a apresentação, o lançamento do festival lá no Teatro Renascença, como vinha sendo, eu vou achar um jeito da gente vai ter, tipo, presencial junto com uma câmera filmando, transmitindo pelo Zoom ou qualquer outra plataforma, sabe? Eu nunca tinha pensado isso na vida, né? Nessas coisas, e isso está surgindo, assim. Então, o que é, né? Pra gente, vocês estão falando de audiovisual também. Eu também, para ser bem sincero, e isso ainda não fui convencido do contrário, eu nunca quis, isso eu sempre soube, nunca voltei atrás de que eu não queria um festival de peças filmadas. Isso para mim não servia de jeito nenhum. O audiovisual, alguma coisa realmente criada com uma gramática mais do cinema mesmo, como é o caso de alguns trabalhos que a gente tem na programação o Leonardo Moura Mateus, o trabalho que ele fez com o Teatro Máquina, né, que é um documentário que está na programação do festival, tem o Marcha Ré, do Eric Rocha, mas são pessoas que trabalham com cinema, né, são cineastas que transformaram performances em cinema, ou registros e coisas em cinema. E não é simplesmente um teatro filmado, ou mesmo que seja feito para câmera, não é uma coisa tão... que não tem nem, né, a Daniela Thomas falou isso, não tem nem a gramática de cinema, e não é, as pessoas estão em casa e não é um teatro ainda, né, ou isso que a gente chama de teatro, enfim, tem uma impostação, tem um jeito ainda que as pessoas não aprenderam. Mas também boto fé que as pessoas vão começar a aprender e a se habituar com esse universo todo. Mas, paralelo a isso, tem tido muitos outros mecanismos, outras técnicas que as pessoas vão encontrando nessas ferramentas virtuais aqui para criar de maneiras muito criativas e que atingem mesmo, e que transcende a coisa de ser só um audiovisual, né? Então, o que vocês estão pensando? O que vocês estão investigando? Como é que vai ser esse Carcaça? O que as pessoas podem esperar logo mais? Nenhum spoiler, se lê pausa dramática.
Eu tô aqui me perguntando o que a gente quer falar, né, disso, assim. Mas a gente é importante pra gente criar esse meio de comunicação com as pessoas e de troca verdadeira. Então, assim como no teatro, quando ele é interativo, né, e o ator faz uma pergunta, eu acho muito deselegante quando um ator no palco faz uma pergunta e não dá espaço para o público responder, né? O público pode escolher não responder, mas ele tem que poder responder se ele quiser. Então, por isso que a gente escolhe fazer o nosso espetáculo aqui no festival através do Zoom e não através do YouTube, por exemplo, porque a gente quer possibilitar que algumas perguntas sejam de fato respondidas, né? E o público, desculpa te interromper, João, o público vai estar se vendo também junto com o João, ou o público vai estar sem câmera? Dá para dizer isso também, ou não dá para falar sobre isso? Acho que dá, né? Vai ter momentos em que o público vai ser convidado a ligar as câmeras, os microfones, e para o João poder ver também as pessoas e ouvi-las, e usar o chat do Zoom também. Em outros momentos isso vai ser desligado e a gente vai ficar só com a João hosting a performance. É isso, né? A gente tá também tateando esse lugar e é uma tentativa também, né? Mas o que nos é muito caro é, de fato, estar encontrando as pessoas, assim. Não só no lugar do trabalho artístico, mas, tipo, enquanto pessoas também, assim. Não sei vocês, eu tô muito carente, muito carente. Eu preciso encontrar pessoas de alguma forma, conversar. E para mim só tem sentido trocando de fato, assim, e não só para qualquer recurso muito simples, só para dar um checklist, assim, de tipo, teatro interativo, estamos... Não, a gente quer... vai ser uma tentativa e a gente está realmente tentando perseguir essas estratégias de a gente acessar uns aos outros virtualmente. Estamos presentes, né? A gente está os três aqui se olhando, estamos presentes, a gente está se relacionando de fato. E a gente está tentando perseguir esse tipo de relação, onde, mesmo só através da imagem e dessa transmissão Wi-Fi de informações, a gente possa sentir a presença uns dos outros e evocar essas presenças. Então, a gente está tentando perseguir assim, essa sensação, esse sentimento. Também isso, a gente não faz cinema, a gente não faz coisas de internet ainda, estamos fazendo agora, não sei nada, somos duas senhoras de idade entendendo as tecnologias, mas a gente tá... É isso, assim, a gente quer estar presente. E o que, João? Tá implicado com isso, né? Mas tá todo mundo também, né? Mesmo... acho que mesmo os mais jovens, tá todo mundo tá aprendendo, né? Dedicado a aprender. Quer dizer, todo mundo não, mas que bom que vocês minimamente se interessaram a começar a investigar isso para a gente poder ter esse trabalho, para outras pessoas poderem também ter acesso a esse trabalho, mesmo que desse jeito, assim. Porque, como a gente estava falando, é uma dramaturgia urgente, né? São questões urgentes, importantes de serem tratadas. Então, que bom poder estar fazendo isso mesmo que nesse cenário. Eu acho que isso a gente não falou, assim, eu acho que é importante. Eu acho que esse é um assunto urgente, que não há pandemia que possa adiar essa conversa, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim, também. A gente precisa, seja em cima do palco, ou na rua, ou por aqui, a gente precisa discutir algumas coisas, né? Quando o João fala sobre redistribuição da violência, é isso, tipo... Enquanto mecanismos de opressão privilegiam alguns e matam ou oprimem outros, a gente precisa usar os meios que forem para tentar transformar essa realidade.
Pode crer. Uhum. Queridos, alguma consideração final? Precisamos encerrar, mas que delícia poder falar sobre isso, que delícia que vocês estão na programação do festival, com esse trabalho, com essas discussões, que bom a gente poder trazer isso mesmo. E, enfim, merda. Que o que é? Que delícia total. O Porto Alegre em Cena é um oásis no meio do deserto. Assim. A gente tem a possibilidade disso, de continuar essa pesquisa e ter uma plataforma de interlocução com outras pessoas nesse momento é muito importante. Mudou meu estado, minha vida, assim, desde que a gente começou a trabalhar para isso. E, enfim, tá difícil para todo mundo, para alguns muito mais, para outros também. E a gente está muito feliz de estar participando do festival e que o festival esteja acontecendo, mobilizando a cena artística da cidade e também de produtores e de técnicos, né, que só a gente sabe o quanto a nossa classe se deu mal nessa história toda, como sempre, né? Somos os que primeiro acabam se fudendo. E então a gente só tem a agradecer e pedir que as pessoas venham conosco. Vai ter limite de pessoas? Ou vocês vão abrir o Zoom ou não sabem ainda? Não tem limite. Não, digo, como vocês falaram de talvez ter essa comunicação, talvez se tivesse lá 200 pessoas não dê pra... Mas por enquanto está liberado. Sim. Nossa. Se tiver 200 pessoas vai ser ótimo. Delícia. Tomara que tenha. Tomara que tenha. Exatamente. Então, queridas, merda. E depois a gente fala mais para ver como foi. Acho que esse encontro póstumo, pós-festival também vai ser massa. Todos os dias, já vou avisar o público, vocês, né, ainda mais que hoje aqui esse dia é o primeiro dia do festival, todos os dias, no dia seguinte, né, às 11 horas da manhã tem o nosso ponto de encontro com a Bruna Paulin, em que ela fala da programação do dia, faz a agenda do dia, e ela vai ter convidados, pessoas que trabalham, que pensam as artes cênicas, o teatro, isso aqui e tudo, para fazer uma crítica, uma análise, para comentar sobre a programação do dia anterior. Para a gente poder ter esse espaço de comentar, de indagação, não é para chegar um crítico lá e largar uma opinião taxada sobre alguma coisa, mas é para a gente poder refletir sobre como está sendo a criação, os assuntos que o festival está se propondo discutir e como isso está se dando, esse diálogo que o público está se dando. Então, todos os dias às 11 horas, quem não puder ver ao vivo, depois fica lá disponível nos nossos canais. Perfeito. Valeu, Maravilha. gente. Obrigada, Zunho. Valeu.